Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sandra Arnaldo, da EREM Antônio Padilha, sou professora de língua portuguesa. E nós vamos fazer agora as correções das nossas atividades, tá bom? Vamos começar neste vídeo com a correção da atividade sobre funções da linguagem. Pegue seu material, vai corrigindo, qualquer dúvida vai anotando e já pode entrar em contato no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Ou pelo Classroom, tá certo? Vamos lá? Então, vamos lá, né, gente? Vamos fazer a correção, como eu falei, da nossa atividade sobre funções da linguagem. A primeira questão traz um texto do Guia dos Curiosos e o texto diz o seguinte: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Tá certo? Então, aí nós temos o texto e vamos ver o que pede na questão. Aí na questão diz o seguinte: predomina no texto a função da linguagem, ou seja, qual é a função da linguagem que está predominando nesse texto? Letra A, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Não, né? Ele não traz o seu sentimento, ele só traz a informação, está super impessoal. Letra B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Também não, né, gente? Ele está trazendo uma informação clara, objetiva. Letra C, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. Também não. Na poética a gente sabe que tem aquele cuidado com a estética, né, das palavras. A letra D, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Também não, né? Não está tão voltada aí ao leitor, tá certo? Então, é a letra E, que é a função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Então, como você pode observar aí, o texto tem como foco a informação, né? Ele traz aquela informação e ali é o foco, com uma linguagem direta, tá certo? Que é uma característica dessa função, a função referencial. Aí vamos para a segunda questão. Qual a função da linguagem presente na frase? Ligue agora, não perca esta oportunidade. Veja, esse tipo de informação a gente encontra bastante nas propagandas, né? É aquela chamativa, né? Ligada, direcionada principalmente, né? Ao interlocutor. Então, esse texto tem como destaque o interlocutor, tá certo? Dando uma espécie de ordem, ligue agora, veja, né? O verbo aí, ligar no imperativo, ligue agora. Ou ordem ou pedido, tá certo? Bem típico dessa função, tá bom? Então, qual é a função? É a função apelativa, tá bom? Dentre essas que nós temos aí, a expressiva, a metalinguística, a fática, a gente sabe que não é nenhuma dessas. Aí já está a resposta, essa é muito clara, né? A função apelativa, ela não deixa muitas dúvidas, ela é bastante, assim, não, você geralmente não tem dúvida em relação a essa função, né? Então, vamos para a próxima. Mas se tiver, já sabem, podem me procurar, que a gente vai conversando sobre isso. Com qual elemento da comunicação, é a terceira questão essa, está relacionada à função metalinguística da linguagem? Veja, está relacionada ao código, certo? A gente já sabe aí a resposta, né, que é o código, é a letra A, porque a função metalinguística, ela analisa a própria língua, ou seja, analisa a palavra, analisa o código, e não o canal. Por exemplo, a letra B dizendo o canal. Não, ela não está preocupada com o suporte. Como essa mensagem vai chegar até você? Por meio de qual, né, canal? Não, não é essa a relação aí, tá certo? A mensagem também não, ela não está centrada aí na mensagem, né? E também não está centrada no receptor, como é o caso da função apelativa, que está centrada lá no receptor, né? Então, não é. Ela está centrada, ela está relacionada com o código, tá?
ela busca justamente explicar, a função metalinguística, ela busca explicar, né, a linguagem pela própria linguagem. Então, está relacionada ao código, à própria palavra, tá certo? Na quarta questão, nós temos aí o enunciado que diz o seguinte: o texto seguinte também é de natureza poética. Nele, qual a função secundária da linguagem? Veja, gente, vocês sabem que em um texto pode conter mais de uma função, certo? Agora a que predomina, né? Qual é a função que predomina? Lembram disso? Aí a gente tem que observar direitinho para ver qual a função que está predominando. Nesse caso aí, nós temos um poema de Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte: lutar com as palavras é a luta mais vã, entanto lutamos mal rompe amanhã. Veja, nesse texto aí, qual é a outra função que predomina, além, né, claro, da função poética? A gente tem aí a função que predomina, é a função justamente da metalinguagem, né, a metalinguística, a função metalinguística. Por quê? Porque o poeta explica o fazer poético. Ou seja, ele explica através do código, o próprio código. Ele explica como fazer, né? Então, não é a parte emotiva, ele não está trazendo o lado sentimental dele, né? Não é apelativa ou conativa, porque ele não está fazendo um pedido, dando ordem, né? E também não é referencial, porque não é direta, não é aquela linguagem mais concisa. Não, é uma linguagem onde ele está explicando, é claro, poética, né? Porque é um poema muito lindo. E também ele traz a metalinguagem, né? A função metalinguística. Porque ele diz, olha, lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal rompe amanhã. Ele está explicando, né? Que ele escreve, apesar de ser uma luta, né? Escrever, mas ele continua escrevendo. Então, ele vai explicando a linguagem pela própria linguagem. Aí, nós vamos agora para a quinta questão. Na quinta questão, o enunciado diz o seguinte: qual das seguintes opções não se refere a uma característica da função poética? Veja, todas as características que estão aí, quase todas, menos uma, né? Fazem parte da função poética, mas tem uma que não faz parte. Então, privilegia a melodia e sonoridade das palavras. Sim, na função poética a gente percebe isso, né? A questão das rimas, dá uma melodia, dá uma sonoridade às palavras. Utiliza uma linguagem elaborada e cuidada. Sim, com certeza, o poeta ele se preocupa com a estética, né, do seu texto. Aí, utiliza uma linguagem denotativa? Não, né? A denotativa não. Procura criar uma comunicação bela e inovadora? Sim, né? A questão da poética é muito criativa, certo? Então, a função, ela tem uma preocupação com a estética? Tem, a função poética. Com a inovação, com a criatividade. Claro, o poeta, ele tem como é que a gente pode dizer? Ele tem essa questão da criatividade muito presente, né, na sua vida. O texto prioriza a elaboração da mensagem, né? No caso, quando ele fala, utiliza uma linguagem denotativa? Não, não é uma linguagem denotativa. Por quê? O poeta usa a linguagem conotativa, que geralmente é o sentido figurado das palavras, tá certo? A denotativa, que é o sentido real, né? Ficou mais para a questão da função referencial, tá bom? Assim, que a gente pode fazer uma distinção bastante, né? Uma da outra. Uma distinção grande. A linguagem conotativa está mais presente na poética e a denotativa está na referencial. Não somente nelas, mas principalmente, tá certo? Então, está aí, gente, tá? A nossa correção da atividade. E qualquer coisa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Beijinhos e até a próxima!